Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. O que realmente Jesus refez na sua humanidade e na redenção. Então, vou partilhar esse vídeo 1 dessa série, né? Sobre o que realmente Jesus refez na sua humanidade e na redenção. Que, como foi falado, Jesus, a gente ficou com muitas dúvidas, né? Com um trecho do livro do céu que Jesus falou sobre isso, sobre os vazios da justiça. Então deu um nó no nosso cérebro, né? A gente não se conforma, né? Assim, como se fosse assim. Na verdade, é Deus em nós, né? Ele quer que a gente entenda. Ele quer que a gente entenda, Ele quer que a gente receba a palavra dEle, que a gente entenda. Então a gente fica assim, né? Com essa inquietação, essa inquietação para entender. Então, coloca, é como se fosse assim, né, uma pulga atrás da orelha. Você não fica, assim, não é que você perde a paz, não é isso, mas você não fica parado. Eu não, tipo assim, né, quando a gente tá lendo alguma coisa ou vê alguma coisa, tipo assim, você vê um assunto numa reportagem de televisão, né, por exemplo. Aí tá falando lá de física, de química, tá falando lá de uma descoberta lá da física, da astronomia, sei lá de quê. Alguma coisa bem que você não tem domínio. Aí você passa e fala, não entendi, deixa pra lá, né, vou seguir minha vida. Você segue sua vida, não fica mais pensando naquilo. Você não entendeu, mas quando é a palavra de Deus, quando Jesus fala, e a gente não consegue entender, fica essas incógnitas, né? Essas interrogações, a gente não entende, a gente vai meditando, remoendo para entender, porque essa é a vontade dele, que a gente conheça a glória de Deus é o conhecimento. Ele essa semana no aplicativo da Valtorta, tem um aplicativo da Valtorta que fala sobre, que tem frases, tem umas frases dos cadernos da Valtorta, tem frases do livro do Azarias, tem várias coisas dos escritos da Maria Valtorta. Aí uma das frases é muito legal esse aplicativo. Tem tipo assim, o Evangelho do Dia, né? Aí tem lá o Evangelho do Dia e tem o texto no livro da Valtorta referente àquele Evangelho. Tem várias coisas aí.
uma das frases que foi essa semana agora que passou, não lembro que dia, eu procurei aqui, não achei, não encontrei a frase, mas falava assim, que a glória de Deus é o conhecimento, que o conhecimento gera o amor por Deus. Se a gente não conhecer, como que eu vou amar? Se eu não conhecer. Então, conhecimento gera a glória de Deus, a glória de Deus. Então, a gente fica sempre nessa rotina, né, nessa ânsia de conhecer. E quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer. Então, essa série, né, que Jesus disse aqui nessa série, eu estou partilhando o vídeo 1, mas já está no 7. Que nessa série ele vai explicar essas coisas que a gente ficou com nó no cérebro. Entender o que ele fez, como fez e o que temos que fazer, o que ficou pra gente. Entender o que ele fez, o que ele fez na redenção. Qual a parte que ele cobriu, qual a parte que ele fez, como que ele fez e o que a gente tem que fazer. Jesus veio refazer os atos humanos, da natureza humana. Mas para refazer a vida divina precisa do livre-arbítrio da criatura. Então, ele veio refazer os atos humanos. Então, ele fala muito disso no livro do céu, de refazer. Refazer os atos humanos. Então, aí uma coisa muito importante para a gente entender o que ele fez, que quando eu estava meditando sobre isso, né, desses vazios da justiça, desse trecho que causou que deixou a gente com esse nó no cérebro, o volume 680, eu lembrei de um trecho que Jesus falou para Luísa, acho que foi no volume 4, o que ele fez como vítima. Ele fala assim, ó, deixa eu procurar aqui o trecho. É no volume 4, trecho 16. A Luísa estava reclamando assim, né? Porque que se eu sou vítima, eu não tô sofrendo mais. Eu não tô sofrendo mais. Tem um tempo que eu não tô sofrendo. O Senhor não tá mandando mais tanto sofrimento para mim. E eu tô vendo as criaturas sofrer. Então, eu não tô servindo mais como vítima. Eu não sirvo mais como vítima, porque eu não estou sofrendo. E as criaturas estão sofrendo. Então, ela fala, tipo assim, o pensamento dela, eu devia sofrer tudo e as criaturas serem totalmente poupadas de todo sofrimento. Que é justamente esse assunto que Jesus está explicando. Né? Que ele não sofreu tudo. Ficou esses vazios. Esses vazios da justiça. Que ele não preencheu todos os vazios da justiça. Ficou uma parte. Ele não sofreu tudo. Ficou esses vazios que são preenchidos com castigos nesta vida, no purgatório, no inferno, que é o que ele fala no livro nesse volume 680. E aí a Luísa falando, né? Não, eu não tô, eu tô vendo as criaturas sofrer. Ela estava na época de guerra. Aí ela pensava, eu sou vítima, então eu tô sofrendo. Ele fala que eu sou, Deus encontra em mim a reparação de todos dos pecados. Eu fico entre as criaturas e Deus, aplacando a justiça. Mas então, devia as criaturas não sofrer nada, coloca tudo na minha conta, tipo assim. E as criaturas serem poupadas de todo sofrimento. Aí Jesus falou para ela, não é como você disse, também eu fui vítima. E apesar de sê-lo, não me foi dado livrar ao mundo todos os castigos. Aí é o que ele estava falando nesse vazio, né? Apesar de sê-lo, não me foi dado livrar ao mundo todos os castigos. Abri-lhe o céu, o livrei da culpa, sim, levei sobre mim suas penas. Mas é justiça que o homem receba sobre si parte daqueles castigos que ele mesmo se atrai pecando. Então é esse atrai sobre si parte dos castigos
É esse vazio que Jesus fala, né? Que o homem receba sobre si parte daqueles castigos que ele mesmo se atrai pecando. É justo. E se não fosse pelas vítimas, não só mereceria o simples castigo, ou seja, a destruição do corpo. E se não fosse pelas vítimas, não só mereceria o simples castigo, ou seja, a destruição do corpo, mas também a perda da alma. É muito importante entender isso aqui. E eis a necessidade das vítimas, que quem se quiser servir delas, porque o homem é sempre livre na sua vontade, quem quiser servir delas, ele, da vítima, por excelência, que é Jesus, e os outros Jesus, né? Que quem se quisesse servir delas, porque o homem é sempre livre, pode encontrar o perdão da pena e o porto de sua salvação. Nossa, é muito, realmente, quanto mais a gente pensa nesse assunto, mais a gente pensa, mais é um mar de coisas, né, que vem na nossa mente para meditar. Por isso que já está no vídeo 7, né, desse assunto. Então, o que Jesus fez, resumindo esse trechinho aqui, o que ele fez foi livrar o homem da condenação eterna. Os sacrifícios que ele ofereceu como vítima não foi dado para ele, mesmo com todo o sacrifício que ele fez. Também eu fui vítima, e apesar de ser, não me foi dado livrar o mundo todos os castigos. Livrei da culpa, sim, levei sobre mim suas penas. Aproximou a gente de novo do Pai. A gente recebe o perdão por causa dos méritos de Cristo. A gente vive, como foi falado nesse vídeo, dos méritos dele. A gente só pode chegar ao Pai por meio dele, por meio de Jesus, por causa de tudo que ele fez. Mas apesar de todos os méritos dele, de tudo que ele fez, ele não livrou o mundo de todos os castigos. A gente continua sofrendo aqui na Terra. E continua, as almas continuam sofrendo no purgatório. Ele não livrou tudo. Não livrou. Aí ele fala nesse trecho 680. A minha humanidade, eu como, tipo assim, ele falando, na minha humanidade eu queria ter livrado tudo, mas eu ia ferir minha própria sabedoria e tirar o livre-arbítrio. Aí é o que ele vai explicar nessa série, né? Então ele não livrou o mundo de todos os castigos. A gente continua sofrendo aqui na Terra e as almas continuam sofrendo no purgatório. Ele livrou da culpa, levou sobre ele as penas de todos, mas é justiça que o homem receba sobre si parte daqueles castigos que ele mesmo se atrai pecando. O homem com sua própria vontade decide pecar, decide fazer o errado, sabendo que é certo. Então é justo ele receber as consequências desses pecados. Agora, se não fosse pelas vítimas, não só mereceria o simples castigo, ou seja, a destruição do corpo. Se não fosse pelos méritos de Cristo, a gente não tinha o céu. Ele abriu o céu, alcançou o perdão. A pessoa pode, ele pagou essa conta, né, pra gente viver aqui na Terra. Pra gente viver aqui na Terra. E com a liberdade que o ser humano tem, escolher fazer o que quer. Tem um mar imenso de méritos, de misericórdia de Deus, que às vezes no último dia da vida a pessoa pede perdão, se arrepende e é salva, né? Aí ele falou que ele está falando aqui, né? Não só mereceria o simples castigo, ou seja, a destruição do corpo, mas também a perda da alma. Por causa do que Jesus fez, a alma pode ser salva. Só por causa do que ele fez, só pelos méritos dele, que esse perdão é alcançado. Mas aí a parte que a pessoa viveu aqui na Terra sem amar a Deus, essa conta vai ser acertada no purgatório. Ou seja, a destruição do corpo, mas também a perda da alma. E eis a necessidade das vítimas,
A vítima é para quem quisesse servir delas encontrar o perdão da pena e o porto de sua salvação. A vítima é para isso. Foi isso que Jesus fez, né? Ele foi vítima para alcançar o perdão da pena e o porto de salvação da alma. Mas o castigo nesta vida no purgatório continua existindo. Então é isso. Isso foi no volume 4 de outubro de 1900, trecho 16. Então é muito incrível o que Jesus fez. Meu Deus, é muito incrível. É muita misericórdia. Nossa, é muito incrível o que ele fez. Porque assim, você ficar pensando nisso, né? Se a gente ficar refletindo sobre isso, vendo a vida das pessoas, vendo a nossa vida, vendo tudo que acontece no mundo, tudo que acontece, e a gente pensar, todos que queiram, podem se servir desses méritos de Cristo e serem salvos, todas as almas, todas que queiram, todas. Por pior que seja o pecado escarlate lá que ele fala, né, no livro da Santa Faustina, que é quando ele fala para Santa Faustina da misericórdia. É muito incrível, gente, é muito amor de Deus, é muito amor. Realmente ele fala, né, a glória de Deus é o conhecimento. A gente conhece, aprofunda nesse mistério de amor de Deus e fica inebriado, e fica assim, meu Deus. E essa meditação que a gente faz, esse mergulhar nesse mar de verdades, de amor, de conhecimento, na divina vontade, é bênção, é graça para o mundo inteiro. O mundo inteiro recebe. É aquela sobe da terra, né? Que falou no vídeo 2, eu acho que foi no vídeo 2 que falou. O que cai, a comparação com a chuva, né? Achei muito interessante. A comparação com a chuva. O que faz chover é a precipitação da água, né? Da água que forma as nuvens e cai a chuva. Então sobe a água da terra e desce chuva do céu. E se a água que sobe da terra, na questão da chuva mesmo, se a água que evapora da terra é uma água limpa, sem poluição, sem contaminação, a chuva é limpa. Agora, ele tem um fenômeno um fenômeno na terra, né, que é a chuva ácida. A chuva ácida, porque sobe com poluição, a água muito poluída, então tem chuva ácida. Então, o que desce essa sujeira que subiu, desce. Então, o que está subindo da terra no espiritual, se sobe louvor a Deus, conhecimento de Deus, amor por Deus, vai descer chuva de graças. Mas se sobe só pecado, só ofensa, só pecado, desce castigo. Justiça, é um equilíbrio de justiça, Deus é justo. Então é muito incrível pensar sobre isso, né? O que Jesus fez. Meu Deus, o que ele fez é muito grande. Que a pessoa vive. Se a gente for parar para pensar, né? A pessoa vive às vezes tem uma vida tão desregrada. E aí no final aí Deus sempre está usando o meio de salvação, a cruz, o sofrimento, para a gente estar sempre no caminho, para a gente não sair do caminho, para chamar. E aí ele vai. Mas se a gente for falar da cruz, né? O que a cruz faz? O sofrimento. Coloca o homem de novo é a rédea ao cavalo. Aí quando a gente vê, quando a gente estuda, quando a gente tem esse conhecimento de Deus, conversa com Ele, Ele fala o que significa o sofrimento. Aí você vê o sofrimento, qualquer coisa que te contem, qualquer coisa você fala, você entende que Deus está trabalhando poderosamente para salvar aquela alma. Aí eu lembrei de uma homilia que eu ouvi um dia, eu fiquei encantada.
Eu tava com meu esposo numa missa. E eu achei tão incrível o jeito que o padre falou sobre o evangelho, eu acho que era do Bom Pastor. Aí ele explicando que o pastor de ovelhas, o pastor, né, das ovelhas, o pastor mesmo. No mundo, assim, humanamente, né, ele fazendo uma comparação, o pastor. Para ele poder guiar as ovelhas, elas têm que estar perto deles, né, perto do pastor. Quando tem uma ovelha que é muito rebelde, que ela sempre foge do rebanho, e o pastor sabe que isso é ruim para ela, que ela vai ser atacada por lobos, que ela vai cair no precipício, que ela vai se machucar, que ela vai se perder, o que ele faz? Ele traz, sempre busca ela. Ela sai e ele busca, ela sai e ele busca. Se ele vê que ela está obstinada, que ela não volta, que ela sempre sai, que mesmo ele indo buscar, ela não fica perto dele, ele quebra a perna dela. Ele quebra a perna dela, para ela não sair de perto dele. Ele já fez de tudo, buscou várias vezes, e ela não fica com ele. E o pastor sabe que ela vai se machucar. Então ele quebra a perna dela. Nesse quebrar a perna dela, ele não quebra a perna dela e deixa ela lá jogada, não. Ele pega ela no colo e cuida da ferida da perna dela. E nesse cuidar da ferida da perna dela, ela se acostuma a ficar perto dele e passa a ser dócil e a gostar do pastor igual as outras gostam. Nesse contato, que ele está com ela no colo, e aí ela passa a amar o pastor, a ovelhinha, porque ele vai cuidar dela. Aí quando a perna dela melhora, cicatriza a ferida, que ele tira ela do colo, ela não foge mais, porque agora ela já ficou por amor, não porque está com a perna quebrada, porque ama. Porque nesse tempo que ficou com a perna quebrada, sendo cuidada por ele, ela passou a amar. E aí ele estava explicando que Deus faz isso com a gente. Ele quebra nossas pernas às vezes. Porque ele chama por amor. Chama, convida, fala o tempo todo. Ah, mas Deus não fala comigo. Deus fala com todo mundo. Deus fala com todos. Deus fala, você olhando para o céu, Deus está falando com você. Você está respirando. Deus está falando. Ele fala o tempo todo com todas as pessoas. E aí, se você não se rende a esses chamados, ele vai permitir situações de sofrimento. E aí, nesse momento do sofrimento, é a ovelhinha com a perna quebrada. Ele não te abandona, ele cuida de você. Aí você passa, é um momento de reflexão muito forte, um momento do sofrimento. E aí vem pessoas para falar com você, né? Igual eu tava viajando essa semana, né? E aí eu ouvi várias coisas, observei várias situações, ouvindo as pessoas falar, contemplando o que as pessoas falavam. Tinha vezes que Jesus queria que eu falasse, outras vezes eu ficava só refletindo, pedindo perdão, reparação e tudo. Mas uma das coisas que eu lembrei agora da ovelhinha com a perna quebrada, né, falando da cruz, um rapaz que realmente a perna dele foi quebrada. Ele vive uma vida tão desregrada, mas tão desregrada, numa desobediência e numa desobediência à mãe tão grande, numa rebeldia com a mãe, numa falta de amor com a mãe, numa falta de cuidado com a mãe. Nossa, muito desordenado com a mãe. Ele não vive com o pai, só com a mãe. E a mãe dele faz tudo, assim, cuida, né? Faz tudo, às vezes até faz demais, né? Então, e ele muito rebelde, faz ela sofrer demais. E aí ele bebe demais, bebe muito. E esse dia ele não estava bebendo, no dia que ele estava de moto, ele não estava bebendo. Mas ele estava de moto, sofreu um acidente e quebrou a perna. E ficou muito tempo com a perna quebrada. E até hoje não está
não tá 100%, tá se recuperando. Mas depois disso ele parou de beber. Então, Deus está cuidando da alma dele. Deus está cuidando da alma dele. E aí, sempre tem pessoas para falar de Deus nessa hora. Para falar, né? Pessoas querendo ajudar, pessoas falando. E querendo, meu esposo até queria levar ele para Aparecida. Conversou bastante com ele. Então, assim, para a pessoa ir entendendo o que ela está fazendo aqui na Terra, o que Jesus fez por ela, o que ela tem que fazer, né? É muito importante a gente entender isso, né? Então, aí nesse vídeo, aí falou, né? O que a gente vai entender isso. O que Jesus fez. Entender o que Jesus fez, como fez e o que temos que fazer. Jesus veio refazer os atos humanos, da natureza humana. Para refazer a vida divina precisa do livre-arbítrio da criatura. Então vai falar depois sobre isso. Como é a vida na divina vontade. Que a gente livremente não quer ter liberdade. Livremente você abre mão da sua liberdade, da sua vontade. E não quer ter mais. Não só quer a vontade de Deus. Então, Jesus ele refez a natureza humana, alcançou a absolvição dos pecados, tanto contra o ser humano, tanto contra Deus. Mas para o pecado contra Deus é necessário a graça especial, que não acontece. Eu tô lendo o que eu anotei enquanto eu estava ouvindo o vídeo. Jesus refez a natureza humana, alcançou a absolvição dos pecados, tanto contra o ser humano, tanto contra Deus. Mas o pecado contra Deus é necessário uma graça especial, que não acontece na hora da confissão. Precisa de penitência para suprir o pecado diante de Deus, sentir a dor do pecado. E isso está sendo negligenciado nas catequeses, foi o que falou sobre isso. Jesus alcançou a absolvição dos pecados, como ele falou. Quem quer se servir da vítima, dos méritos de Cristo, tanto do que ele fez na humanidade dele própria, como do que ele faz na humanidade de outras pessoas que se entregam a ele, que são vítimas, se a pessoa quiser se servir desses méritos para alcançar a salvação, o perdão dos pecados, está lá, disponível. Porque o homem, como ele falou, ele é sempre livre para decidir. Se ele quer, você viver uma vida totalmente oposta à vontade de Deus, então você pode ser perdoado se aceitar os méritos de Cristo, aceitar esse perdão. Então vai ter aquela hora da verdade, que Jesus conversa com a alma, né? Mostra a vida dela e tudo. Alcança o perdão dos pecados, mas vai ter o purgatório para poder pagar, equilibrar essa conta, né? Vai ter castigos nessa vida e castigos no purgatório. Então, ele alcançou essa absolvição dos pecados, tanto quanto o ser humano, tanto contra Deus. Mas para o pecado contra Deus, é necessária uma graça especial que não acontece, que não está acontecendo na hora da confissão. Porque a pessoa peca, né? Tem o pecado, igual o exemplo desse rapaz. O exemplo desse rapaz que quebrou a perna, ele vive em desonra ao mandamento honrar pai e mãe. E amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a de mesmo, e honrar pai e mãe. Ele vive muito nessa vida de... A mãe sempre ele tá sempre dando esse trabalho para a mãe, sabe? Muito trabalho para a mãe. E muitos filhos são assim, né? Tem vários exemplos. Então aí vamos pensar que alguém depois dessa queda, desse acidente, que a perna quebrou, alguém conversa com ele e fala sobre isso. Volta, muda de vida. Você tá vendo que esse caminho que você tá seguindo tá dando problema. Você tá sofrendo demais, sua mãe tá sofrendo demais, sua família inteira sofre com o comportamento dele. Muda de vida. Isso foi um aviso de Deus. Ele permitiu que acontecesse isso para você mudar.
né? Vamos mudar e tudo. Aí ele consegue enxergar isso. Nossa, realmente, eu tô agindo muito errado com a minha mãe. Então, assim, eu fiquei prestando atenção nele conversando. E aí, o que acontece? A mãe dele precisa de ajuda e ele não ajuda. Então, a gente chegou e a mãe dele estava precisando de uma coisa simples. Simples que a mãe dele estava precisando no celular, numa conta lá de banco. E aí, meu esposo ficou lá um tempão tentando ajudar ela. Ela trabalha tanto. Ela trabalha, que ela sozinha, ela trabalhando. Aí ela estava saindo para trabalhar, ela falou, não, me ajuda, eu preciso resolver isso aqui. Aí foi sentar com ela, resolver, conversar e tudo. Aí ele ficou prestando atenção, nossa, eu estava aqui esse tempo todo, eu sei fazer isso, e eu não fiz isso para minha mãe, teve que outra pessoa de fora vir para fazer isso há muito tempo que ela me pediu e eu não fiz. Aí nessa hora pode ser que a pessoa, que ele vai e tem esse arrependimento pelo que ele fez com a mãe dele, a mãe aqui, pelo que ele fez com a mãe, dessa falta de atenção, essa falta de amor, essa falta de cuidado com ela, essa falta de honrar ela, né? Ser grato pelo que ela faz e ajudar e amar ela de volta. Ela ama muito e ela não é amada. Então pode ser que ele tenha esse arrependimento e vai até para uma confissão e fala para o padre, eu errei muito com a minha mãe, eu estou aqui para pedir perdão pelo que eu fiz com ela. E ele só pensa nela. E Deus? E a parte de Deus? E aí ele sente uma dor pelo que ele fez com a mãe. Ele olha para a mãe e sente uma dor pelo que ele fez com ela. Mas e o que ele fez contra Deus? E o pecado contra Deus? E a parte de Deus? É uma graça especial, porque nesse caso ele ofendeu também a Deus. Ofendeu a Deus em primeiro lugar, né? Porque você honra seu pai e sua mãe por Deus. Tudo que a gente faz tem que ser por Deus. Tudo é para Deus, tudo. Então, se não teve esse amor por Deus, você tem que olhar para sua mãe e ver Deus. E amar sua mãe, honrar sua mãe por Deus. Sempre vê assim. Então ele não viu. Às vezes ele fica só nesse âmbito de ver só a mãe. E não vai ter a dor por ter ofendido a Deus. Não tem, às vezes. Muitas vezes não tem. Então é o que ele estava falando aqui. Mas o pecado contra Deus é necessário uma graça especial que não acontece na hora da confissão. Precisa de penitência para suprir o pecado diante de Deus. Sentir a dor do pecado, isso não está sendo nem explicado. Aí às vezes o sacerdote atende a ele e absolve e não fala para ele dessa parte do pecado contra Deus, que tem que ter a penitência. E aí no caso dele, ele está sofrendo, né? Ele está sofrendo muita dor. Ele sofreu muita dor por causa desse acidente. Então, se ele entender isso, aí ele vai e fala, eu aceito essa dor. Eu aceito esse sofrimento como penitência de tudo que eu fiz. Como penitência para suprir o pecado diante de Deus. E pensar em Deus. E fazer por Deus e aceitar por Deus essa dor. Sentir a dor do pecado. Sentir. O que sentir a dor do pecado? Sentir uma dor por ter ofendido a Deus. Pensar, entendeu assim? Quem foi ofendido? Deus. E você sentir isso. Às vezes a alma fica só nesse âmbito. Nossa, eu pequei. Eu ofendi minha mãe. E sente dor por causa da ofensa da mãe. Mas não sente dor pela ofensa a Deus. Tá faltando isso. Dessa dor pela ofensa a Deus. Que é a contrição perfeita. Às vezes a pessoa pede perdão e vai se confessar. Por quê? Porque ofendeu a mãe, sente essa dor pela ofensa que fez a mãe, chora e se arrepende pelo que fez, mas diante de Deus ela só sente medo de Deus. E aí ela não fica só assim, né? Ela pede perdão para a mãe e vai se confessar,
Porque ela podia pedir só perdão para a mãe e ficar nisso mesmo. Mas ela sente uma contrição imperfeita em relação a Deus. Ela vai na confissão e confessa por medo de Deus. Por medo do castigo eterno. Por medo de Deus, por medo da justiça de Deus, por medo de Deus, ela vai e confessa. Por medo de ir para o inferno. É uma contrição, mas é imperfeita. Porque a contrição perfeita é quando você pede perdão a Deus porque você sentiu uma dor por ter ofendido a Deus. Igual você sentiu uma dor por ter ofendido sua mãe, e você vai lá nos pés dela e chora, igual ele pode fazer isso, sentir um dia ter essa luz, e a gente falando sobre esse caso dele, isso chega na mente dele através do orvalho benéfico e chega em todas as almas que estão nessa situação. Ele pode um dia cair na real e chorar no colo da mãe e pedir perdão e falar: mãe, nunca mais vou fazer isso com a senhora, nunca mais vou fazer isso, eu vou te ajudar. Eu fiquei aquela cena do meu primo te ajudando e fazendo tudo para te ajudar, eu me senti tão mal por causa disso. Eu vi o tanto que eu estou falhando com a senhora, eu estou falhando demais, o tanto que eu estou falhando, o tanto que eu devia, o tanto que a senhora está precisando de ajuda, o tanto que a senhora está se desgastando para poder colocar comida nessa casa, e eu tô desse jeito, só curtindo, né? Acorda tarde e faz do jeito que quer, né? E só dá desgosto. Então, e chora, ele pode chorar no colo da mãe e ficar só nisso. Aí, então, ele pode ter essa luz e aí vem alguém, fala para ele, pede perdão para Deus, vai se confessar para você, né? Vai se confessar. Aí ele pode se confessar e ver, e vai por causa de medo de Deus, medo da condenação. Às vezes ele nem acredita em Deus, ele passa a acreditar e entende que existe o inferno, existe purgatório, e aí fica com medo do que vai, aí vê uma notícia de morte, aí sei lá, e dá isso, aí fica com medo. Mas o que tem que acontecer? A contrição perfeita. Sentir essa dor e chorar, igual ele chorou nos pés da mãe, chorar no colo de Deus e pedir perdão e fazer e não querer nunca mais pecar. Nunca mais pecar. Essa dor, essa contrição perfeita causa isso. Você não quer ofender mais a Deus, você não quer ofender. Você quer só amar. Então isso não está sendo explicado, a catequese está muito falha. Não se ensina a santidade, isso é santidade. Porque aí, se você entende que se você sente essa dor por ter ofendido Deus, você não vai querer ofender mais. Se você realmente tiver essa contrição perfeita, você vai fazer de tudo para não ofender mais. Você vai sempre buscar isso, sempre estar na obediência a Deus, fazendo o que Ele quer. Igual ele vai chorar no colo da mãe e vai querer sempre fazer o que ela quer, sempre vai querer agradar a mãe, ele vai viver nesse âmbito em relação a Deus. E agradar, e aí vai além, vai agradar a mãe pensando que é por Deus. E isso é santidade. Isso não está sendo ensinado. E é muito simples falar isso, né? Ensinar isso. Falar isso para as almas. Ensinar isso para elas. É muito... Aí ele fala, na confissão tem que se arrepender do pecado contra Deus, contra o próximo e contra si mesmo. Então, vai falar sobre isso nos próximos vídeos, né? Como tem que ser a confissão, como está sendo a confissão. Eu ainda não vi todos, mas já gravar isso. Na confissão, nesse arrependimento, você tem que sentir a dor, se arrepender do que você fez contra Deus, contra o próximo e contra você mesmo. Porque se você vive na desobediência, você está pecando contra você mesmo, que a sua alma está morta. É um suicídio. Isso é um mal contra você mesmo, contra a sua alma. Ela quer, a nossa alma, ela está sempre buscando a Deus, ela é um pedaço de Deus, ela está sempre em busca de Deus. E aí você mata a sua alma. Jesus falou isso no livro do céu. Quando Adão pecou, foi um trecho que eu meditei no congresso, que ele falou, quando aconteceu a culpa, no momento que aconteceu a culpa,
ele deixou de amar a Deus, ele deixou de amar o próximo, e perdeu o amor a Deus, perdeu o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Ele falou desse jeito. O pecado, a ofensa a Deus tem essas três vertentes. É o pecado contra Deus, contra o próximo e contra você mesmo. Quem anda nos caminhos de Deus é protegido. Aí falou muito sobre isso, né? Da gente viver na obediência a Deus. E como que vive essa pessoa que vive nos caminhos de Deus, que anda nos caminhos de Deus, que vive em obediência a Deus? Quem anda nos caminhos de Deus é protegido, porque tem méritos por servir a Deus e obedecer sua lei. É filho. É um filho que está na casa do pai, o pai provê tudo. O pai cuida, porque você quer ficar com ele, você está na casa dele, você está próximo a ele. Quem anda é protegido, porque tem méritos por servir a Deus e obedecer sua lei. Então, como a gente está falando de redenção, de santidade humana, mas também vai falar de santidade divina, mas a gente foi falado sobre esses méritos, foi explicado sobre esses méritos no vídeo 2, né? A gente vai falar sobre isso depois, dos méritos que a santidade humana quer méritos, né? Tem essa questão dos méritos. Na santidade divina, não tem, a gente vive pelos méritos de Cristo, a gente não quer mérito próprio. Mas se a gente pensar na santidade, nas almas em geral, todas as almas, se a gente pensar na santidade humana, quem anda nos caminhos de Deus é protegido, está na palavra de Deus. Né? Aí a Aline deu o exemplo, né, da família dela, do pai dela, que sempre, apesar de ter defeitos e falhas, mas sempre estava buscando a Deus. Sempre estava buscando a Deus. E ela desde pequena via essa proteção. Então a gente vê isso, que a gente é muito protegido, né? E a gente é muito protegido. Aí eu lembrei mas quando acontece alguma coisa, a gente é muito protegido por Deus. Mas quando acontece alguma coisa, a gente não pensa assim, Deus está Quando a gente vive na divina vontade, se tem alguma coisa que acontece, você não pensa, nossa, Deus está me castigando. Se alguma coisa acontece, se Ele permite que aconteça algum sofrimento, você não pensa, eu acho que eu estou em pecado. E aí Deus está me castigando. Não é assim. Então você recebe tudo de Deus, né? Recebe tudo das mãos dele, tudo é bom. Tudo. Se tem um sofrimento, você entende que você está deitando na cruz com Jesus. E você vai igual ele foi. Eu fiquei... No dia que eu estava vendo o vídeo 2, eu não lembro, eu sei que eu fui ler um pedaço foi no vídeo 2 mesmo, tá falando do bom ladrão. Aí eu vou ver na Valtorta como que foi. Fui ler um pouquinho do Evangelho da Maria Valtorta, que falava essa parte do bom ladrão. Como que foi que ele falou para Jesus, né? Aí eu fiquei lendo um pouquinho assim desse capítulo. E aí Jesus colocou a luz assim, tipo, presta atenção aqui. Tipo assim, né? Como que Jesus foi para a cruz? Aí lá falava assim, os outros condenados, os outros dois que estavam com ele, se debatia, não queria de jeito nenhum deitar na cruz, não queria deitar de jeito nenhum. Os soldados tinham que segurar eles à força, eles foram pegos à força para deitar na cruz e para ser crucificado. E Jesus não. Ele deitou na cruz, ele colocou a cabeça e repousou na cruz. Ele não fez nada, não teve nenhum ato de tipo assim, de quando alguém quer te pegar para fazer alguma coisa, tipo, não teve nada, não tiveram que fazer força. Ele não teve nenhum ato de rebeldia. Não, ele mesmo se entregou. Aí eu fiquei muito pensando sobre isso, né? Aí, Jesus, é o jeito que todos os filhos dele
seguindo o exemplo dele, tem que fazer. Tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que lembrar dessa cena. De Jesus deitando na cruz livremente. Ele colocou a cabeça, ele colocou a mão para ser pregado. Eles não tiveram que, eles segurando a mãozinha, eles tiveram que forçar, apesar de que eles ficaram em cima dele para forçar, mas não precisava, porque ele não quis sair correndo igual os outros. Ele não quis sair correndo. Ele não se debateu, não ficou rebelde, querendo sair, não. Ele foi como um cordeirinho manso. Sabe quando você pega igual, eu fico pensando agora no meu filho, eu querendo levar ele para tomar banho. E ele querendo correr de mim, e eu tento pegar ele, eu tenho que segurar ele com força, porque ele é forte. Eu tenho que segurar ele e levar para o chuveiro. Era essa rebeldia, como é que fala? Não tá fugindo a palavra. Resistência, essa resistência. Não querer ir fazer o que é para ser feito. Jesus não tem isso, essa resistência. E aí toda vez, depois que eu li isso, tudo que acontecia, eu ficava lembrando de Jesus deitando a cabeça na cruz, mansamente assim, deitando. Aí eu falo para ele, Senhor, eu coloco a minha cabeça na cruz, igual o Senhor, mansamente, aceito livremente esse sofrimento. Tudo, gente, qualquer coisinha, não, tudo que Deus permitir. Aí igual tava vindo, né, na viagem, e aí nosso voo era bem cedo, de madrugada, a gente teve que sair de madrugada. Aí na hora que tava passando naquele scanner lá das malas, né, que a gente entra no aeroporto, aí tem uma parte que tem que colocar todas as malas num scanner, e você também passa no scanner, você tem que tirar celular do bolso, um monte de coisa, e passar. Até as crianças, todo mundo passa nesse scanner. Se apitar alguma coisa, eles já desconfiam de alguma coisa e já vai revistar. E aí o que acontece? O meu filho pequenininho passou, eu acho que a blusa dele tinha um zíper e apitou. Aí, agora que eu tô lembrando disso, por que eles fizeram isso? Aí eu passei normal, não apitou nada, passou as malas, passou meu filho mais velho. Quando passou o mais novo, apitou. Quando meu esposo foi passar, não apitou, não fez nada. Mas aí o cara lá não sei se é da polícia, se é do aeroporto, não sei, falou assim, vamos fazer o procedimento de revista, eu vou abrir sua mala e vou te revistar. E aí, gente, aquela cena, né, eu fiquei olhando assim, eu falei, mas o que tá acontecendo, Senhor? Por que eles estão fazendo isso com meu esposo? Aí eu fiquei olhando, tá fazendo isso com todo mundo? Fiquei observando, né? Bem assim, tá fazendo isso com todo mundo? Não, é só com ele. Aí, tipo, ele teve que colocar a mochila, só a mala dele, só a dele. Ele colocou a mochila lá, ele abriu toda a mala dele. Mandou ele ficar lá igual a polícia manda a pessoa ficar de frente, passa o detector de metal, passa a mão na pessoa todinha, revista a pessoa todinha de frente, de costas. E eu fiquei olhando aquela cena, meu Deus. Aí eu, Senhor, aí eu lembrei na hora. E eu coloco a minha cabeça na cruz, aqui. Aceito essa humilhação, aceito. A pessoa achar que a gente está carregando droga, alguma coisa assim, a arma, não sei. Às vezes pensa até que às vezes, é o trabalho deles, né? Suspeita que a criança está carregando droga, porque que apitou meu filho, o menorzinho. E aí eu falei, uai, Marcelo, por que ele fez isso? Aí ele falou, eles pegam aleatório, algumas pessoas só que eles revistam. E ele olhou pra minha cara e não foi com a minha cara, não sei, achou que eu tinha alguma coisa, desconfiou de alguma coisa, por isso que ele me chamou. Eu tô com a cara de cansado, aí eu lembrei, na hora que eu tava refletindo, meu esposo tava com a cara de cansado, sem dormir, o olho vermelho, já pensa um monte de coisa. Aí eu aceitei, eu falei, Senhor, eu aceito. Coloca a minha cabeça na cruz, igual o Senhor. Mansamente eu aceito esse sofrimento. E aí na hora que chegou lá para entrar no avião, a gente estava com a quantidade de mala. Eu não despachei a bagagem, mas eu não estava errada. Eu não tinha ultrapassado o limite de bagagem para levar dentro do avião. Mas como eu estava com
com as cadeirinhas das crianças, quando a mulher olhou, ela viu muita coisa. Aí ela ficou assim, não, vocês têm que despachar a bagagem. Tem que despachar, não vai poder não sei o quê. E ficou aquele negócio, não queria deixar de passar. Eu falei, moça, mas a gente tá cada um com 2 volumes. E é o que a empresa fala, né? Cada um pode levar uma mala e outro volume. E ela, não sei o que, tá, vou deixar vocês passar. Deixou passar, mas eu assim, eu aceito. E aí já vai aceitando tudo. Porque ele poderia, você pensa assim, nossa, mas como que pode eu passar por isso, né? Não sei o que, Jesus permitir que eu passe por isso. Você não pensa isso. Porque poderia não ter acontecido, cara. Podia ter deixado a gente passar sem revistar meu esposo como foi revistado. Mas a gente aceita o sofrimento. Igual Jesus aceitou. Né? Então o que ele está falando aqui, né? Quem anda nos caminhos é protegido. Então no meu caso, aconteceu isso porque eu não estou protegido? Não é isso. Né? A cruz é sempre maravilhoso. A cruz é purificação, é participação na redenção. Então, o que Jesus permitiu que acontecesse com meu esposo é bom para ele. E ele aceitou mansamente. Aceitar a cruz mansamente é ser semelhante a Cristo. Então, eu vou falar que foi uma coisa ruim que aconteceu? Vou falar para ele, vou falar para Marcelo, nossa, Marcelo, que horror, né? Nossa, que horror. Eu acho que você deve estar num problema aí com Deus, né? Porque ele permitiu que acontecesse isso com você, né? Não, eu vou falar para ele, nossa, você aceitou o sofrimento, você não reclamou, você deitou na cruz igual a Jesus. Isso é ser semelhante a Jesus. Isso é uma bênção, uma graça de Deus. Agradece a Deus pelo que você passou. Eu vou falar para ele. E assim a gente falando, conversando sobre isso, chega em todas as mentes. Então, aí eu lembrei do caderno da Maria Valtorta. Do caderno da Maria Valtorta, que Jesus disse assim, ó. Ele disse assim, o que é prometido a quem observa a lei? Prosperidade, abundância, paz, poder, descendência sã e abundante, triunfo sobre os inimigos, porque o Senhor estaria no fio das espadas de seus servos contra aqueles que quiserem levantar a mão sobre os filhos do Altíssimo. Então Jesus confirmando, né, o que ele falou. Confirmando mais ainda o que ele falou nesse vídeo, de quem vive sob a proteção de Deus. O que é prometido na Bíblia a quem observa a lei? Prosperidade, abundância, paz, poder, descendência sã e abundante. Mas não é livrar dos sofrimentos. Mesmo que ao observar a gente sofre, porque o sofrimento, se a gente aceita o sofrimento, é a semelhança com Deus, porque Ele aceitou. Então tudo que acontece a gente aceita. Isso não quer dizer aqui que ele está falando que você não vai sofrer nada, não é isso. Né? E qual é a ameaça para quem a transgride? Qual é a ameaça para quem transgride a lei? Fome, carestia, guerra, derrota, pestilência, abandono por parte de Deus. Opressões dos inimigos pelos quais os já filhos do Altíssimo se tornarão semelhantes a manadas perseguidas e assustadas. Os que era filho transgride a lei e passa a ser como uma manada perseguida e assustada, destinadas à matança. Então é só trevas, né? Transgredir a lei de Deus, viver não viver sob a proteção de Deus, não viver em observância à lei de Deus, viver observando a lei de Deus é maravilhoso. É felicidade, prosperidade, abundância, é paz. É paz no meio dessas confusões. Eu fiquei super em paz, a gente fica super em paz. Meu esposo estava super em paz. Ele não reclamou, eu fico impressionada, é a coisa mais linda. Eu ainda perguntei para ele o que aconteceu e ele, é assim, ele já está acostumado com isso. Porque as pessoas olham para ele e já suspeitam de alguma coisa, porque ele anda de moto. Então a polícia para ele muito, com uma arma apontada para ele. E ele nunca reclama. Ele aceita. Por causa, às vezes, do jeito que ele está vestido. Ele não anda de terno e gravata, né? Às vezes, do jeito que ele está vestido. E ele tem que ir em algum lugar, assim, que é muito...
sei lá, lugares assim, por causa do trabalho dele. E aí ele é muito discriminado por causa do jeito que ele se veste. Não é que ele se veste assim, antes ele se veste normal, assim, muito simples, né? Então mas ele aceita. Então a gente aceitar é ser semelhante a Deus, que aceitou. Então essa paz, essa prosperidade que Jesus está falando aqui, mas é no meio da nossa vida. Você fica em paz. Ele não teve resistência, ele não ficou discutindo com o cara. Como assim? Você acha que eu... Não, nem no coração, assim. Nem ficou triste, ficou abatido. Não, ele ficou super tranquilo. Então é isso, para quem observa a lei. Então, aí falou, né? O crédito dos méritos te poupa de muitos castigos. As pessoas não valorizam mais isso. Muito importante ensinar isso para os filhos. Ter crédito com Deus. Ele que te sustenta em tudo. Mas tem gente que está muito bem e não faz nada para Deus. Então, aí você pensa assim, não. Tem as duas coisas, né? Os créditos dos méritos te poupam de muitos castigos. De muitos, mas não de todos. Né? Alguma coisa a gente sofre. Então, que é justamente os vazios da justiça, né? Consequência dos seus pecados, consequência das suas escolhas, consequência das nossas escolhas, a gente sofre. A alma sofre as consequências das escolhas. Como assim, uma pessoa que observa a lei, mas ela está sempre em busca de Deus, está sempre em observância à lei, mas ela tem um vício, por exemplo, de bebida, por exemplo, de beber. Como a Aline deu o exemplo do pai dela. Aí ele sofria muito por causa desse vício, dessa consequência, dessa escolha dele. Já sofreu demais, purificando a alma, né, dessa escolha, purificando desse vício. E as pessoas não valorizam mais isso. É muito importante ensinar isso para os filhos, ter crédito com Deus, ter a proteção de Deus, porque Ele é o que te sustenta em tudo, Ele é o autor de tudo, Ele é a fonte de tudo. Então, se você está com Ele, você está protegido. Senão, você vai sofrer muitos castigos. Mas tem gente que está muito bem e não faz nada para Deus, porque tem crédito com Satanás. Né? Você pode pensar, mas eu sirvo a Deus e mesmo assim eu sofro. Aí vem a questão da cruz, né? E a outra pessoa pode falar, mas tem gente que não sofre nada e não está nem aí para Deus, porque tem crédito com Satanás. Serve a Satanás. Aí que foi explicado isso, né? Qual é a explicação para isso, né? A pessoa a pessoa não faz nada para Deus, não dá nem para Deus e não sofre. A gente também tem a questão, né, da gente a gente vê a pessoa com a prosperidade material, mas ela tem essa paz que Jesus promete? Não tem. Essa paz só vem de Deus. A paz da alma, aquela tranquilidade, aquela paz, só Deus tem. Só Deus pode dar. Só o nosso Pai, Ele é a paz. Então pode ser que a pessoa, você acha que ela está muito próspera, mas no fundo ela sofre. Uma perturbação na alma. Essa paz só vem de Deus. Então é isso, eu continuo depois essa meditação. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.